Meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, belezinha? Bora para mais um videozinho. Agora, finalmente, nós vamos entrar um pouco, sobre a questão do lucro, mas principalmente vamos aprender a calcular qual que é o nosso ponto de equilíbrio. Então, quanto que nós temos que faturar ao longo do mês, ao longo de um determinado período, ao longo do mês, para que nós tenhamos para que seja pau a pau o valor que eu recebi, pague minhas contas e pague os produtos ao qual eu comprei para poder produzir, e é isso aí. Beleza? Então, isso. É exatamente esse o ponto. Então, veja que a gente está tratando sobre o valor bruto. Então, o valor bruto nada mais é que os custos fixos, os custos, neste caso, são os valores de produção, então nós não estamos falando sobre despesas, estamos falando sobre custos, seja eles os custos fixos mais os custos variáveis mais a minha margem, beleza? É isso que vai compor os meus custos, beleza? E aqui é CV, tá? Não CU. Em cima disso eu vou compor o meu valor bruto, é o tanto que eu estou vendendo. Lógico que aqui também entra imposto e o caramba 4, enfim. Pelo menos por enquanto não estamos tratando sobre a parte de impostos. E logo depois que eu tiver isso, eu vou ter o meu valor bruto. Então no fim do mês eu vou ter vendido tanto, X por mês. Mas só que quanto desse valor bruto eu preciso vender, dado uma margem X que eu estou colocando, por exemplo, no exemplo que eu estou colocando agora, dado que eu venda com uma margem de 30% sobre cada produto que eu estou vendendo, tá? Uma margem média, então pode ser que alguns produtos tenham mais, alguns produtos tenham menos, Dada essa margem média, quanto que eu tenho que faturar para poder pagar todos os meus custos fixos. Então vamos lá. Então como que eu faço isso? Qual que é a fórmula disso? A fórmula disso é meus custos fixos dividido pela minha margem. Simples assim. Aí eu vou ter o meu ponto de equilíbrio. Eu vou ter meu ponto de equilíbrio. Então, como assim? Então veja que o meu ponto de equilíbrio. Lógico que depois a gente vai colocar aqui uma planilha um pouco mais bonitinha, Vamos formatar um pouco melhor. Por enquanto eu estou tratando somente dos conceitos. Então este daqui é meu ponto de equilíbrio. Como que eu faço o meu ponto de equilíbrio? O meu ponto de equilíbrio nada mais é que minhas despesas mensais dividido pela minha margem. Pronto. Isso quer dizer que eu tenho que vender ao longo do mês, dada a minha margem de 30%, eu tenho, para poder pagar todos os meus custos fixos e meus custos de produção, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que vender no mínimo R$ 7.116,67. No mínimo. Então, a partir do momento que eu vender R$ 7.116,67, eu paguei minhas contas no mês. Dado que os valores continuem estes daqui, tá? Energia elétrica, água, aluguel, produtos de limpeza, gás e prolabore. Então isso quer dizer o quê? Quanto menor for minha margem, maior é meu faturamento, maior tem que ser o meu faturamento para poder entrar no meu ponto de equilíbrio. Então o que eu quero dizer? Então, por exemplo, aqui, eu vou mudar a margem e vou colocar uma margem de 25%. Então eu vou diminuir o meu preço final de venda. Quanto que eu tenho que vender? Eu tenho que vender R$ 8.540. Então eu vou diminuir um pouco mais o preço. Eu tenho que vender R$ 10.000 para poder pagar meus 2.135, que são minhas contas fixas. Então, esses R$ 10.675 quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que vender isso de faturamento para poder pagar minhas contas, minhas despesas mensais. Para poder pagar meus 1.500, minha conta de água, minha conta de luz, blá. Beleza? Então, assim, veja que a margem diminui, conforme diminui minha margem, mais eu tenho que faturar em cima disso. Então vamos colocar aqui, por exemplo, a quantidade de cachorros quentes que eu teria que vender para poder chegar no meu ponto de equilíbrio. Então qual que é o meu preço de venda? Meu preço de venda é esse. Então aqui, isso aqui vai ser em quantidade, tá bom? Então eu tenho meu ponto de equilíbrio, tá bom? Eu tenho meu ponto de equilíbrio, beleza? Dividido pelo meu preço de venda. E aí isso daqui não é moeda, tá? Isso daqui é quantidade. Então isso quer dizer que eu tenho que vender no mínimo, dado uma margem de 20%, eu tenho que vender no mínimo no mês, neste período, eu tenho que vender no mínimo 2.166 cachorros quentes.
É muito? Pô, é cachorro quente pra caramba. Só que se você dividir, por exemplo, que você vai trabalhar 22 dias por mês, então, vamos colocar isso aqui, por mês. Beleza? Por dia. Eu tenho que vender quanto? Eu tenho que pegar isso daqui e dividir, por exemplo, por 22 dias. Eu vou trabalhar 22 dias somente no mês. Eu tenho que vender 98. Tenho que vender quase 100 cachorros quentes. E se eu aumentar a margem? Se eu colocar, por exemplo, para 30, eu tenho que vender 57 cachorro quente. Ó, veja que eu só aumentei 10% da minha margem. Já diminuiu quase a metade do que eu tenho que vender. Então, por exemplo, no mês eu tenho que vender 1.264 e o dia eu tenho que vender no mínimo 57 por dia. Aqui eu tenho que vender 2.166 e no mínimo 98. Então, por exemplo, aumentar a margem para 30, vai para 57. Se aumentar a margem para 35, vai para 46. Então, veja que se eu vender a R$6 cada cachorro quente, eu preciso vender no mínimo 46 cachorros quentes por dia, dado que eu trabalho 22 dias, e eu tenho que vender no mínimo 1.006 cachorros quentes no mês. E no faturamento eu tenho que ter no mínimo R$6.100. Beleza? Isso quer dizer, eu estou tratando somente de um único produto. Eu não estou tratando de um mix de produtos. Mas aqui em cima do ponto de equilíbrio, eu consigo fazer projeções do quanto que eu tenho que vender por mês, né? O qual que é o mínimo que eu tenho que vender por mês, dada essa margem média, pode ser que você aumente ou diminua, dependendo do que for, né? Para que eu possa pagar todas as minhas contas. Então vamos dizer que no fim do mês eu consiga vender, sei lá, 1.200 cachorros quentes, então eu já vou ter um lucro estimado. Que o lucro estimado é o quanto que eu quero faturar em cima disso daqui. O quanto que eu quero ter acima do meu ponto de equilíbrio. A partir do momento que eu passei do ponto de equilíbrio, né, aí eu posso tirar aí sim eu vou ter um determinado lucro. Então, eu vou pegar aquele resultado final, eu vou descontar tudo, vou tirar o meu... E aí, a partir daí, e aí sim eu vou começar a ter lucro. Acima de R$6.100, se eu tiver uma margem de 35%, vamos dizer que eu coloco uma margem de 50%. Acima de 4.270. Então, ou seja, se eu vender a cachorro quente quase a R$8 cada, eu só tenho que vender 25 por dia. Para poder pau a pau. Não que eu vá ter lucro. Pau a pau. Eu tenho que vender 25. Então vamos dizer que, sei lá, se eu só quero me manter com 1.500, eu vendi 25. Tchau. Posso ir para casa. Caso não, eu vou ter que esperar vender mais. É lógico que outros produtos também podem colaborar com o mix. Então, por exemplo, se eu vender alguns pedaços de bolo, eu não preciso vender cachorro quente, né? Então vai ajudar a compor o cachorro quente. Se eu vender o café a R$1,50, vai ajudar a compor o meu faturamento. Quer dizer que o ponto de equilíbrio é que o faturamento total, o faturamento bruto, né? Dado uma margem de 50%, tem que ser 4.270. Se eu tiver uma margem de 30%, aí o meu faturamento que eu tenho que ter por mês são R$7.116. Lógico que aqui eu não estou incluindo impostos, aqui não estou incluindo algumas outras coisas. Beleza? É isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então isso quer dizer que eu tenho que pagar... Veja que eu fiz o cálculo sobre o faturamento, tá? Eu estou falando sobre o valor bruto. Então eu estou calculando isso sobre o valor bruto, preço de venda. Estou dividindo isso daqui pelo preço de venda. Eu tenho que vender no mínimo 57 cachorros quentes por dia para ficar pau a pau. Beleza, meus amores? Espero ter entendido, espero que tenham gostado. E é isso aí. Beijos na bunda e até mais.